Beleza, pessoal? Vamos aqui fazer uma análise de um vídeo que eu achei aqui do Breno Perruccio. Já faz um mesinho atrás, mas é um tema que tá bem relevante aí ultimamente e de inteligência artificial. E eu quero pontuar algumas coisas na minha visão que eu acho que é nada a ver do que o pessoal aí tá falando, inclusive o Breno e mais uma galera aí que anda fazendo uns vídeos desse tipo. Eu vou soltar aqui na TV grande, vocês vão ver mais ou menos o vídeo. Quem quer ver o vídeo na íntegra aí, coloque lá no YouTube, Breno Perruccio, Jovens de Negócio. O título é O Trabalho Vai Acabar. Então, vamos soltar aí a parada aí. Durante toda a história da humanidade, nós trabalhamos. Passamos anos na rotina de 9 a 6 horas da tarde, voltando cansados, ganhando pouco, mal tendo tempo para aproveitar um belo dia de sol com os amigos. Agora, tudo mudou. O MaxBot Ultra Autonomous Humanoid Mark II é especialista em executar qualquer uma das suas tarefas melhor do que qualquer ser humano. No trabalho, em casa e até debaixo das cobertas. Aí é uma brincadeira, né, que o cara fez, beleza. Enquanto você aproveita a vida. Essa não é uma propaganda real de um robô que vai ser comercializado em 20 anos. Mas poderia ser. E provavelmente até antes disso. I think humanoid robots will be the biggest product ever. The man will be insatiable. Com a quantidade de novidades que estão surgindo, a nossa visão começa a clarear sobre o tipo de futuro que a nossa espécie vai ter. E eu preciso dizer, ele é mais parecido com uma história de ficção científica do que a realidade que a gente conhece. A boa notícia é que trabalho como necessidade, isso aí vai acabar. A má notícia é que talvez a gente possa acabar junto. Talvez. Em 1965, um dos fundadores da Intel, Gordon Moore, previu. Então, ele começa aqui, faz essa introdução, aí ele já passa por Gordon Moore aí, que preveu os transistores ali e tal, beleza, ok. Só que, veja só, tem algo que ninguém tá vendo. Todos os vídeos voltados para isso dizem que é a transição, que é a mudança. Antigamente tinha o tear, que era tudo manual, veio as máquinas têxtil que fazia as coisas muito mais rápidas. Só que tem um ponto nesse vídeo todo que eu vou reforçar várias vezes, que o tear, a máquina, o cara que acendia, antigamente não tinha eletricidade, acendia os lampiões na rua, foram trocados. Porém, o cara que acendia os lampiões foram trocados por técnicos da CPFL. Simples assim. Aí o cara que faz a manutenção no poste, põe poste, era uma meia dúzia ali que acendia os lampiões ali. E foram trocados pelos caras da CPFL, que vira e mexe você vê aí na rua. Enrosca fio, troca transformador. E tem milhares de funcionários da CPFL. Aqui na minha região chama CPFL, que cuida da energia elétrica urbana. Então, é esse ponto. O tear, agora a indústria têxtil era tudo manual, demorava muito e tal, muita gente desempregado. Mas para construir essas máquinas, o mecânico de manutenção aumentou muito, porque as máquinas eram muito. Os fabricantes, só mudou o ramo, mudou o lugar. Não tem nada de excepcional de
que é complicado, é só você se adaptar. Então, esses são alguns exemplos que eu estou dando da tal que todo mundo fica falando da inteligência artificial. É a mesma merda, a mesma bosta que aconteceu lá atrás, entendeu? A mesmíssima. Às vezes eu até me irrito com isso. Vão ter robôs. O robô que lava louça, o robô que faz isso. Cara, você já deu uma olhada para você ver milhares de placas, de sensores, de motores, de alta tecnologia para um super robô funcionar? Você acha mesmo que esse robô ele vai ficar a vida inteira, por anos, trabalhando sem manutenção? E para construir esse robô, não vai precisar de profissionais? Então, é a mesma coisa do cara lá que foi, que acendia os lampiões em 1900 e nada, e veio a eletricidade, e agora foi substituídos por técnicos da CPFL. E o tear, a mesma coisa, não existe mais cara fazendo fio por fio ali no tear. Agora são máquinas industrializadas que fazem o tecido de que fio que você quiser em alto desempenho. Só que quem constrói o fio? Quem é o engenheiro têxtil disso aí? Quem que constrói a máquina? Quem que mantém a manutenção? Ou você acha que a primeira máquina que fizeram lá de têxtil para fazer o tecido, ela está funcionando até hoje sem manutenção? Então, alguns postos são eliminados e muitos outros são preenchidos. É só uma questão de upgrade, entendeu? Tem um ponto aí do vídeo que ele vai falar que entre o pessoal de 30 a 50 anos vão meio que ficar obsoleto só em questão de serviços manuais, que a IA não vai fazer nada, a IA não vai fazer porra nenhuma. Ela, malemar hoje, ela te atende bem ali num aplicativo de banco. E é aquela situação repetida ali, chata, que ninguém suporta. É isso. Digamos que vai, na melhor da super robô da Tesla, vai substituir a empregada doméstica, vai substituir o pedreiro, tudo. Você não vai fazer mais nada. O humano não vale mais 0 centavo, não vale mais nada. Então, isso vai se sustentar como? Vai viver só robô aqui? E a hora que quebrar o robô, um outro robô vai arrumar o outro robô? Não faz sentido esse temor, esse chance todo que o pessoal está falando. Então, vamos rodar aí. E é meio longuinho aqui o assunto aqui, mas essa é a minha visão. Já de antemão já falo, não tem. Só vai mudar a carroça por motores. A carroça puxada a cavalo mudou para motor, a gasolina. E hoje está mudando para elétrico. E assim por diante. Os mecânicos que manjam de mexer com coisa de óleo, de motor, de coisa, vão se adaptar a veículos elétricos. Mesma coisa dos carros autônomos. Nossa, não vai ter mais Uber, não vai ter isso, não vai ter aquilo. Você viu a tecnologia embarcada do Uber lá nos Estados Unidos, que é todo automatizado? Cara, aquilo ali, uma unidade daquilo ali tem milhares de sensores, de um monte de coisa, que é o valor mais ou menos de tipo 4, 5, 6 automóveis 0 quilômetro para você embarcar aquela tecnologia lá. Com o tempo vai se baratear essa tecnologia, vai ter o Uber, mas e aí vai ter
outros campos de trabalho. As pessoas que vão ficar ali monitorando, né? Ou você acha que todos aqueles sensores vai trabalhar a vida inteira? Vai ter manutenção sobre manutenção e vai abrir outros campos de trabalho. E vão ser deixar para trás, ficar obsoletos os antigos da geração passada. É só isso, mais nada. Então vamos lá. Previu que nos próximos 10 anos, a quantidade de transistores dentro de um chip iria dobrar a cada ano. E, a partir disso, ia continuar dobrando a cada 2 anos. E ele acertou. Por 60 anos. Transistores são como neurônios digitais. Eles armazenam e processam qualquer tipo de informação e são o que as nossas televisões, computadores, videogames usam para funcionar. Então, quanto mais transistores existem no mesmo espaço, mais poderoso é o chip. Em 1969, o computador que levou o homem para a Lua, o Apollo Guidance Computer, tinha um total de 70 mil transistores. Hoje, esse iPhone que eu estou segurando tem 20 bilhões. E, diferente do computador que levou o homem para a Lua, ele não custou $1,5 milhão. Isso não é louco? O celular que provavelmente você está usando para assistir esse vídeo é em torno de 300 mil vezes mais poderoso que o melhor computador do mundo há 50 anos. E o chip... 300 mil vezes, ele falou, se não me engano. Um celular que tem na sua mão mais poderoso do que na época da Apollo. Você acredita mesmo que o homem foi para a Lua com aquela tecnologia chinfrim de processador de calculadora hoje em dia? Então, só que agora, voltando ao tema aí, tem uma outra coisa muito importante, que esse mesmo Moore aí, que é o cofundador da Intel, trabalhou na Intel, não recordo agora, também falou que a tecnologia dos chips, dos transistores, não passaria de 2 nanômetros. Que no começo, eu tenho aqui vários chips aqui de 10 anos atrás, que é 45 nanômetros, depois passou para 22, depois passou para 10, depois para 5, hoje já está por volta de 3 a 2 nanômetros. A tecnologia agora já estagnou. Não existe como você agrupar mais transistor em menos espaço. Chegou no limite. Então, a tecnologia vai parar aqui. O que pode se fazer são software e coisas se adequarem com mais performance em cima dessa mesma tecnologia. Agora, enquanto o físico do transistor existir, ele não vai passar de 2 nanômetros. Porque não tem como colocar um transistor em cima do outro. Você entende? E esse cara mesmo falou isso. Vai chegar a um ponto que não tem mais para onde crescer a tecnologia. Então, nós estamos, hoje em 2026, vivendo exatamente isso. Tanto é que a NVIDIA aí ia lançar a série 60 esse ano. Não lançou. Já postergou. Porque não tem mais para onde crescer. O chip gráfico não tem mais para onde ampliar ou ficar melhor. O que eles estão fazendo? Eles estão trabalhando com o mesmo hardware no limite que foi gerado, mas com inteligência artificial para, igual sabor tecnologia. Não vai aumentar mais do que isso. Chegou no limite dos transistores. Se você procurar aí e ver como que é construído um chip, não tem mais para onde correr. As máquinas aí mais foda de Taiwan aí não conseguem mais fazer agrupamentos mais sofisticados do que já existe. Então, aí daqui para frente vai ser tudo sabor isso, sabor aquilo, e vão enxugar o software que vai
ser processado pelos mesmos chips e não vai ter mais avanço na tecnologia. Por isso que a inteligência artificial entrou neste momento, que é para fazer o sabor tecnologia. É só sabor. Então, bora lá, não tem mais para onde correr. Do seu celular custa menos que um jantar num restaurante qualquer. Então, o custo por transistor cai drasticamente a cada ano. E quando algo fica exponencialmente mais barato, isso passa a ser acessível. E aí, quando algo fica acessível, a gente começa a usar isso para produzir mais. E aí é jogar a gasolina no fogo. Mais poder computacional gera mais produção, que gera mais oferta gera menos custos, isso gera mais acessibilidade traz mais inovação. E mais inovação, volta ao início do ciclo, traz mais poder computacional. Essa análise que ele está fazendo aí, para mim, é totalmente fake. Totalmente fake. Porque mais produção, como que você vai ter mais produção, mais oferta e menos custo? Sendo que só Taiwan, até TSMC lá e mais algumas aí, Samsung, estão fabricando esses chips. E tem escassez total de hardware nesse momento. Memórias subiram drasticamente, placa de vídeo, e não é só no Brasil, é no mundo inteiro. Os preços estão igualados, não tem mais oferta e menos custo. Eles não estão dando nem conta de produzir isso daí. Pode ser essa tal transição, mas, no meu ver, eles querem fazer o high-end, que já chegou no final da tecnologia, para as grandes corporações. E a população ficar com o que já tem. Não vai ter mais do que isso. Não vai ter esse ciclo que ele está falando. Para mim, é uma grande mentira. Pode ter mais produção, mas mais oferta, menos custo, nunca, jamais, never. E aí fala mais inovação, não vai ter mais inovação porque já chegou no limite. Não vai ter custos mais baixos, porque isso aí a inteligência artificial vai fazer, o top dos hardwares vai ficar com as grandes corporações e a massa vai ficar com o que já existe. Não vai ter isso aí. Esse ciclo aí, para mim, é nulo. Desculpa aí, Breno, mas tá errado isso aí. Isso aí tá para mais uma maquiagem que estão jogando, que vai ser desta forma, mas não vai ser. Não vai ser. Isso aí não existe. O povo vai ficar com o que já tem e só o top, o sumo da IA e as grandes tecnologias vai ficar na mão das gigantes das corporações. E o povo não vai ter acesso a isso, não. Vai ter o que já tem aqui. É isso aí. E aconteceu no passado. Também aconteceu no passado com todas essas coisas. Ou você acha que o povo teve acesso a ter uma máquina dentro de casa para fazer o seu próprio tecido? Não, ficou na mão das grandes corporações as máquinas que faziam os tecidos mais sofisticados. Então, é a mesmíssima coisa com a tecnologia. É isso. Vamos ficar aí com o iPhonezinho aí e com os computadorzinhos que tem, com as placas gráficas aí que já existe e ponto. O que for mais sofisticado que já tem, vai ficar na mão das grandes corporações. E é isso. Esse ciclo aí, para mim, não existe. Esse parece um bom ciclo. Afinal, não é um bom ciclo. Parece. A possibilidade de ter uma qualidade de vida melhor. E a gente viu isso. A pobreza vem diminuindo constantemente em todo... Não vem diminuindo. E a qualidade de vida média do ser humano vem aumentando. Também não é uma grande mentira. Todo mundo se deu bem com todas essas transformações. Eu vou explicar o porquê que é uma grande mentira isso. Por quê? Antigamente, qualquer gripe, qualquer doença, ela matava o cara.
qualquer coisinha ela matava a pessoa. Você pode até ver, há 20, 30 anos atrás, a AIDS, o HIV, você morria de HIV. Hoje o cara pega HIV, qualquer pessoa pega HIV, toma umas pirulinhas ali e acabou. E digo mais, deve ter até já, nem precisa de coquetel, deve ter até já um medicamento que anula esse HIV do seu sangue. Só que eles não querem. Aí entra em outra seara, que é a indústria farmacêutica, porque se ela for lá, você toma uma injeção e matou HIV, eles não vão vender coquetel nenhum para o mundo inteiro. Então, tem que ter um ciclo, tem que ter sempre um filho da puta ali para se fuder, para os caras vender o medicamento. Entendeu? Então é isso. Agora, de aumentar, não é que aumentou, é que teve descobertas de coisas que hoje são simples. Uma gripe, você toma ali um antitérmico, um negocinho, papapá, e você fica beleza. Há 100, 200 anos atrás, isso chegava a matar uma pessoa. Antigamente, tuberculose, eram doenças que hoje nem existe mais, cara. E se existir, é rapidamente detectada e então teve um avanço do domínio e do conhecimento do que essas doenças matavam. Não é porque o ser humano está mais saudável, que a vida está mais tranquila, que as pessoas estão menos pobres. Não, é a mesma bosta de sempre, só descobriram coisas a mais que deixaram as pessoas viverem mais. E hoje o mal do século, o que é? É o câncer, cara. Lá atrás era, mas agora é mais. E isso é provocado pela indústria de alimentos. Muita coisa industrializada, muita coisa transgênica, muita coisa. Então, você vê a balança como pesou? Muita gente se lascando com câncer, com derrame, com problemas assim, mortes súbitas, que nunca existiu isso, e agora está existindo. Porque, num ponto, eles descobriram essa... erradicar as coisas que limitavam a vida dos antigos, que hoje é mais simples, com aspirina ou qualquer medicamento você consegue, e com a industrialização forçou o ser humano a se destruir comendo porcaria. E está cheio de casos, milhares de casos aí. Eu conheço até na minha família pessoas jovens com problemas gravíssimos e câncer e escambau, e com certeza foram coisas produzidas aí pela nossa tecnologia alimentícia. Então, vamos lá. Esse vídeo aqui vai ficar gigante, hein? Mas não faz mal que ninguém assista essa merda aqui, mas eu quero registrar isso aqui para mais para frente, se eu tiver totalmente errado, beleza, eu até deleto. Mas se eu tiver certo, eu vou mostrar para todo mundo que eu estava certo, e eu tenho certeza que eu tô. Imagina um ferreiro que aprendeu e desenvolveu sua arte durante toda a sua vida. E, de repente, surge uma máquina capaz de fazer o mesmo trabalho que ele, só que mais rápido, de forma mais confiável. Tá falando lá do ferreiro. A maior parte das pessoas vai ser beneficiada por isso. Porque, pela lei da oferta e da procura, o aumento da oferta de talheres e itens de cozinha, por exemplo, vai tornar esses itens mais acessíveis para milhões de pessoas. Os ferreiros, por outro lado, vão ser totalmente marginalizados. E, se já forem mais velhos, vão ter uma dificuldade gigantesca de se reinserirem no mercado de trabalho. O mesmo aconteceu com os cocheiros, quando os carros substituíram os cavalos.
e também com os escribas, os acendedores de lampião e as É o que eu já havia falado antes. surgimento de cada inovação tecnológica, alguém saiu perdendo. Mas o problema não está na criação de uma nova tecnologia. A gente não pode... É que eu volto a repetir, não é que saiu perdendo, é que os ferreiros, eles já eram mais velhos, mais experientes, e entraram máquinas que cognitivamente eles não acompanharam essa evolução, mas teve muita gente que era ferreiro e passou a trabalhar com a manutenção, igual eu falei. Agora teve gente que ficava ali, não tem a capacidade cognitiva de acompanhar a tecnologia e ficou para trás. E ficou para trás e é ponto, é a evolução natural do ser humano. Agora, teve pessoas que trabalhavam ali com ferreiro que viu a máquina, que fazia um negócio mais tecnológico e aprendeu a como essa máquina funcionava, para fazer a manutenção na máquina, para estar ali dando amparo ali e ver como que o troço funciona, se aprimorou. Mas nem foram todos que perderam, mas a grande maioria perderam porque eram mais velhos e já não estava maicamente preparada para essa evolução, que é exatamente agora que está acontecendo. Eu mesmo não tenho mais saco para ficar pegando foto, transformando em vários aplicativos aí de IA e transformando para vídeo. Eu vejo um monte de gente fazer isso aí. Eu falo, não tem aplicação nenhuma. Igual o Rodrigo Abraham lá, não, é você fazer, dá para fazer um filme, pá, não sei o quê, mano. Só que é uma mão de obra e várias IAs diferentes para você chegar num resultado magnífico de Hollywood, que, cara, você vai ver ali, é uma porcaria feita por IA, entendeu? Eu acho que não é por aí. Mais para frente, talvez seja tudo IA, mas vai ter ali a coisa artística, sim, entendeu? Sei lá. Tanto é que, se fosse assim, até hoje não teria bordado, não teria crochê, não teria gente fazendo coisas manuais. Tem até hoje. Você vai na Índia, lá tem tapete ou tapetes indianos, coisas artesanais que vale uma fortuna, um tapete feito à mão, no tear ali, manual. Tem até hoje, existe, entendeu? E paga quem quer. Vai ter esse meio, essa entrebalança. Vamos lá, senão eu vou ficar falando aqui até umas horas. Simplesmente parar o progresso. E, sinceramente, a gente nem quer. A nossa vida é muito melhor hoje com o livro impresso, com a eletricidade, com lentes de óculos, com antibiótico, carros, aviões, eletrodomésticos, internet, smartphone e inteligência artificial. Levanta a mão. Quem gostaria de trocar a vida que tem pela vida de uma pessoa média 500 anos atrás? No longo prazo, até hoje, as inovações tecnológicas sempre geraram mais empregos do que apagaram e beneficiaram mais pessoas do que prejudicaram. O problema está na transição. E agora não vai ser diferente. Eu acho que isso aí é o que a gente estava falando aí. Para pessoa entre 30 e 50 anos de idade, que achava que tinha um trabalho super estável, onde ela vai ser mandada embora por causa de inteligência artificial. Casos de demissão em massa já estão acontecendo. E o culpado? Inteligência artificial. E se isso não aconteceu com você, é natural pensar, faz parte, a gente tem que se adaptar mesmo. O progresso sempre vem dando um passo para trás e dois para frente. A gente não pode conter o avanço da tecnologia, porque no final o saldo líquido de empregos vai ser maior. E você tem um ponto. Historicamente, essa foi a forma mais assertiva de olhar para a inovação, porque foi o que aconteceu mesmo. Agora, essa inovação, essa em específico que a gente está vivendo, é diferente de todas as outras. E ela vai acontecer em fases. E em cada fase, pessoas diferentes serão afetadas. Fase 1. A automação do trabalho inteligente. Vamos voltar para 1961.
Imagina que você é um soldador trabalhando numa montadora importante da época. O seu trabalho é repetitivo, cansativo e, ao seu ver, mal pago. Mas é o que você tem. Um dia, seu chefe decide trazer uma máquina recém-lançada chamada Unimate, que faz soldas 24 horas por dia, sem pausas, sem se machucar e com uma precisão que você jamais conseguiria manter o dia todo. Depois de um mês, o seu chefe te chama na sua sala para conversar e diz: olha, obrigado pela sua contribuição com a nossa empresa durante todos esses anos, mas essa é uma conversa de demissão. Essa história que eu acabei de te contar, ela aconteceu. E aconteceu milhares de vezes, em muitos momentos nos últimos séculos. Mas o ponto em comum em todos esses momentos foi que a inovação tecnológica sempre veio para automatizar os nossos músculos. O tear substituiu as mãos, o trator Isso aí eu já falei. carro substituiu as pernas. Mas a revolução que a gente está vivendo não veio para os nossos músculos. Esse trabalho que é pesado, que ele requer muita habilidade manual, ele requer muito tempo investido manualmente, ele está numa posição melhor agora. O encanador, o eletricista, a empregada doméstica, o marceneiro, o piscineiro, o trabalhador do campo, que dependem mais do trabalho manual. Eles não são o alvo. As pessoas mais ameaçadas dessa rodada são toda e qualquer pessoa que fazem trabalhos intelectuais. Não são o alvo ainda, porque do jeito que o pessoal tá falando aí, daqui a pouco o ser humano não vai valer nada. A Bíblia diz que a terça parte do ser humano vai ser varrido. A Agenda 2030 diz a mesma coisa. Então, quer dizer, vai precisar de muita coisa. se um terço da humanidade for varrida desse mundo. Então, não vai precisar você não vai precisar de muita coisa. Meia dúzia de robô ali vai dar conta do recado. Nós estamos em 8 bilhões de seres humanos, daqui a pouco vamos ter 2. E vai ficar tranquilo, não é mesmo? Principalmente aqueles que fazem trabalhos na frente do computador. Programadores, funcionários de suporte e atendimento do cliente, gestores de tráfego, analistas financeiros, animadores, roteiristas, basicamente qualquer trabalho que requer raciocínio lógico, análise de dados ou criatividade está ameaçado. E dá para entender. Esse vídeo que você está vendo agora na tela tem a qualidade de um estúdio de animação de CGI, contratado por Hollywood por milhões de dólares para produzir esses mesmos efeitos para filmes. Esse trecho de música Tem algo novo no ar, uma nova escola chegou pra fumar. é um trecho de música do meu programa educacional de empreendedorismo, educação financeira e inteligência emocional para escolas, e também não teve nenhum toque humano. E essa influenciadora, que você também... Tá, é o que eu tô falando. Essas coisas, vamos pensar um pouquinho aqui. Que você tivesse lá naquele século lá do Lampião. Beleza. A pessoa tinha que subir a escadinha lá para acender todos os lampião lá da iluminação urbana. Beleza. E naquele momento ali, você ficava pensando, nossa, e se não tiver os caras para acender, nós vamos ficar tudo no escuro, né? Cara, aí entrou a iluminação elétrica, aí beleza, né? Pô, e aí? O que mudou, velho? É o que eu tô falando. Tem uma medida da balança. Igual ele tá falando aí. A gente fala hoje de lampião, é uma coisa banal. E naquela época falavam em iluminação elétrica. Nossa, vai acabar o mundo. O negócio acende automático, é sozinho, tal. É a mesmíssima coisa. Vira banal. É banal isso aí. Igual, você fazer uma música aí, igual que ele falou,
fazer efeitos de Hollywood, não sei o que, por IA aí, sem custo nenhum, com baixíssimo custo, isso vai ser banal. Todas essas coisas vão ser banais. Até digo mais, os videogames, cara, que as grandes indústrias aí de games gastam, fala que gasta bilhões para produzir um game. Logo mais, uma IA aí vai produzir um game aí do jeito que você quer. Quero jogar assim, quero que seja assim, quero que seja assado, vai ser produzido isso aí. Então, essas coisas vão ser banais, não vai ter muito valor. Qualquer pessoa vai fazer, entendeu? E aí vai entrar uma outra etapa das outras coisas que vai ter mais valor do que isso. Ele tá vendo? Ela simplesmente não existe. Eu entendo. A gente tá Aí, essas coisas aí de Instagram, E pode até ser que você que é uma olhe pessoa pra que não pessoas existe, que é e perfeita, isso aí vai ser banal, cara, vai ser ridículo, não vai ter valor nenhum. o humano é insubstituível. Mas se você levar em consideração que em 2022 o Will Smith comendo espaguete era assim, e 4 anos depois ele estava assim, pode ser que para algumas coisas IA ainda não seja tão boa. Isso daí vai ser banal. Ninguém vai se importar com o Will Smith comendo macarrão, se tá feio, se tá bonito. Vai ser uma bosta sem valor. Numa tarefa criativa ou O intelectual. que vai mudar no mundo essa IA? Mais rápido e mais barato do que qualquer ser humano vivo. E aí, o quê? A gente vai voltar a trabalhar nas minas de carvão? A gente vai voltar a trabalhar nos campos? Consertando piscinas? A verdade é que nem isso está seguro. Você lembra daquele ciclo do começo do vídeo? Mais poder computacional, mais Nada a ver isso aí. mais oferta, menos custo, mais acessibilidade, mais inovação e, por fim, de volta a mais poder computacional. A velocidade do avanço Entra naquela balança que eu falei. inicial, porque Não, cada nova não, descoberta, não cada encaixa. nova invenção gera uma gama de várias outras descobertas que, por si só, influenciam elas em outras muitas mais descobertas. Isso cria uma árvore que cresce com uma velocidade imparável de avanço. Demorou 40, 50 anos, para você ter uma ideia, para a gente chegar ao ponto onde você tem uma máquina que conseguisse processar o mesmo número de informações que o nosso cérebro. Impressionante que isso foi previsto há mais ou menos 40, 50 anos atrás, e assim, no ano certo, a gente Na lei de chegou. Moore. Então, a previsão é que em 5 anos a gente possa ter o equivalente a 1000 cérebros. E onde a gente vai enfiar esse processamento de... Tá, pra que tudo isso? Você não... vai ter só máquina aqui? Elas têm certos obstáculos que ainda vão demorar mais ou menos uma década, 15 anos para serem resolvidos. Por exemplo, quando eu vou te dar um abraço, eu vou apertar sua mão, por exemplo, o meu cérebro já fez todos os cálculos para chegar à distância certa de você, a força que eu tenho que usar para apertar sua mão. A gente não tem esses dados para a robótica. Então, o alívio para os trabalhadores braçais é temporário. Hoje, nós só não temos ainda dados suficientes para que um robô alimentado por uma IA simplesmente consiga alcançar um nível humano de destreza, de delicadeza no toque e cuidado para consertar um cano furado ou manipular louças de cerâmica. Mas esses dados já estão sendo gerados. Rápido. Fase 2, a substituição do trabalho. Aquilo que eu falei, não encaixa. Se a missão é a redução populacional, Todas as tarefas de casa, o que vai importar ter menos trabalho? Vai ser ótimo. exceto que não é um robô Os que faz. ficarem vão ter trabalho. Parece que é ele, mas na verdade é um operador remoto em algum lugar do mundo que tem acesso ao robô e o controla para realizar as tarefas. É claro que a reação do público foi dividida, afinal, isso significa deixar um estranho entrar na sua casa, estudar seu ambiente, conhecer seus filhos, ouvir conversas privadas e muito mais. A boa notícia é que os operadores remotos são só temporários. O que a One X Robotics quer é depender de alguns... É o que eles falam, né, mano? pessoas dispostas a pagar $20 mil e deixar um humano controlar o 20 robô, mil dólares. Quem que vai ter esse dinheiro, gente do céu? de dados possível para alimentar uma inteligência artificial com que ela precisa para aí sim essa IA rodar no robô
e fazer esse robô conseguir executar as tarefas domésticas por si próprio com Legal. alto grau de confiança. Essa empresa, a OneX Robotics, foi incubada pela empresa do Alex, que eu tô... Outra coisa, todos os governos estão querendo, e teve vários países aí que estão restringindo, e é meio delicado dizer isso, mas estão desconstruindo a família. Se estão desconstruindo a família, hoje, se você for ver as estatísticas, tem milhares de pessoas aí que vivem sozinhas. Não tem mais família. E as famílias que têm um filho ou nem filho tem. Então, a população mais velha está crescendo porque ninguém está tendo família e ninguém está tendo filho. E ainda mais que esse monte de regras aí da desconstrução familiar, é mulher para um lado, homem para o outro e todo mundo, cada um na sua. E é claro que vai chegar num... Cara, não vai ter família, velho. E acabou. Não, vai ser tipo meio que robô mesmo. É melhor que os robôs tomem conta, cara. E agora, não sei por que tanta essa tecnologia que é para o controle da minoria que ficar. E também todas essas redes sociais, toda essa tecnologia que há 30, 40 anos atrás não existia e hoje 99% das pessoas são dependentes disso, não fica sem e está emburrecendo a população, aí fica muito mais simples. O robô entra ali, faz qualquer porcaria, agrada a minoria individual, porque está individual. As famílias estão se quebrando. Então, tantos pontos que isso está atingindo, mas não é só essa evolução, é a coisa social toda evoluindo junto, que é o apocalipse mesmo, velho. É o fim. Entrevistando ao longo desse vídeo. A empresa do Alex se chama Circuit Launch e eu tive o privilégio de conhecer a operação dele pessoalmente lá no Vale do Silício em janeiro de 2026, quando eu viajei com os alunos vencedores do Desafio Lidere. Se você quiser conhecer mais... Você presta atenção que é o que eu falei. As grandes tecnologias vão ficar nas mãos das grandes corporações. A população vai ficar com o que tem. Kung Fu no Festival de Primavera da China em 2026, utilizando humanos e robôs da empresa Unitree. Detalhe, 100% autônomos. Cara, pra mim o mais bizarro disso é que, além deles fazerem acrobacias e movimentos absurdamente precisos, o mais surpreendente são como eles parecem humanos. Cada robô tem movimentos um pouco diferentes uns dos outros. Repara bem, alguns deles tropeçam, eles conseguem recuperar o equilíbrio. Então, diferente de um algoritmo que ia inevitavelmente sempre fazer a mesma coisa, né? A máquina sempre executar o mesmo movimento sem qualquer tipo de variação, esses robôs, operados pela própria inteligência, são capazes de ajustar seus movimentos em tempo real, dependendo da circunstância. Por exemplo, olha essa parte aqui em que os humanos interagem diretamente com o robô segurando essa barra. Cara, tem um moleque que ele pula, ó, e aí ele bate no bastão, ele erra. Você vê isso porque nenhum dos outros fez isso. Só que o robô se recupera, e nenhum robô automatizado por algoritmo faria isso, porque diferentes forças de diferentes pessoas poderiam fazer com que os robôs se movimentassem só um pouquinho e acabasse errando totalmente a sua posição no palco até o final e até cair no meio do processo. Agora, como esses robôs têm inteligência, eles calibram seus movimentos para se adequar às inconsistências dos humanos com que eles estão coreografando. O mais bizarro, esses robôs custam $5.900. Então, R$30 mil. E o modelo mais avançado, ele custa só 16... E aí, o que você vai fazer com a bosta de um robô que fica aí fazendo malabarismo? Nada. Nada. Só você programar ele, você acha que ele vai ficar lavando a louça ali para você, fazendo as tarefas de casa? Um dia pode até ser, mas você vai ter $5 mil para
E quando quebrar uma porcaria dessa, igual os carros elétricos de hoje. Tem os carros elétricos, nossa, é uma economia, isso e aquilo, blá, 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 vai fazer a manutenção. A bateria deles duram 10 anos, cara. E acabou. Vai comprar uma bateria. E fora que são descartáveis. Então, tem manutenção, tem tudo, tem coisa para fazer. Então, é o robô que vai arrumar o outro robô, igual eu já tinha falado, ou vai ter um ser humano aí? Imagine quantos micromotores tem nesse robô. Milhares para ele fazer todos esses movimentos. Quantas placas, quantos circuitos, quantas coisas tem ali tecnológica para fazer esse movimento. Então, e uma hora, isso aí não dura para sempre, cara. Uma hora vai quebrar. Igual o carro elétrico. Mesma coisa. $1.000, o que ainda assim dá em torno de R$ 83.000. É claro que, se a gente considerar que a gente vai importar isso, tem a taxa de importação, que poderia dobrar o preço no caso a gente trazer esse robô para cá. Mas, cara, mesmo se ele custar 160 mil, é um preço de um carro zero popular hoje. Não é nada absurdo. E é só o primeiro ano em que ter um desses robôs realmente é uma possibilidade. Os preços, como você sabe, vão cair muito. E aí sim, o trabalho da doméstica, Pode até cair, cara. do eletricista, do jardineiro e do pedreiro vão ser eliminados. Mas não só deles. Já existem robôs que estão chegando perto da perfeição em relação ao que é copiar um rosto humano. Aí assim, você tem que ter um robô de $5.000. Diz ele aí que é $5.000, mas não é $5.000 nem a pau, cara. Tem os robôs aí, cara, é mais que 2 carros populares. Você vai comprar um robô desse para ele fazer uma manutenção na tua tomada? Para ele... Ah, não, eu não vou contratar um pedreiro, eu vou comprar um robô que custa o valor de 2 carros para construir a minha casa. Não fecha a conta, entendeu? E outra, numa obra de construção, um robô só não vai dar conta, cara. Não vai dar conta. Porque numa obra é no mínimo 4, 5 pessoas para levantar uma casa. Então você vai ter que ter o preço de 4 robôs desse para construir uma casa. Então é uma coisa babaca que não tem nada a ver. Ah, não, eu vou comprar um robô, vamos no melhor das hipóteses, $5.000, vai. Hoje aqui no Brasil, 25 pau, sem imposto, sem nada. Vou comprar um robô de 25 mil que só faz malabarismo ali, umas besteirinhas, ainda não, ele não, né? Quem sabe a 10ª, 30ª, 40ª geração, ele vai ter noção de emendar um fio, montar uma tomada para mim. Então eu vou pagar R$25.000 para o robô fazer a manutenção na minha casa. Ah, mano, para com isso. De jeito nenhum, isso não vai existir, cara. Você pode... os Jacksons... Não tem Jacksons, cara. Jacksons é só o desenho lá mesmo de 1980. Não existe, não. Isso não vai colar. Aí ele sustenta no vídeo dele que mais oferta, menos custo, papapá. Não. Não. Ó, eu sigo a tecnologia desde criança, desde sempre. Desde que lançou micro-ondas, cara, eu sigo a tecnologia. Tive todos os computadores que você pode imaginar, desde a época lá do Basic, que era tela verde, ou ligado na televisão. Mano, sempre foi caro, nunca barateou. Agora nós estamos em 2026, já se passaram 40 anos e continua sendo caro. E também na época falavam-se a mesma coisa, que o computador ia fazer e acontecer. Realmente, muitas coisas se aprimoraram
no decorrer desse tempo, mas continua sendo caro. Agora vai falar que daqui a pouco, você compra um robô por R$ 1.000 e ele vai arrumar tua tomada e lavar sua louça. Não vai. Esquece. Você tá vendo onde eu tô chegando? Dentro dos próximos 15 anos, é possível que chegue um momento... É possível, ele disse, mas não vai ser possível. Que a gente pode não saber. E se a gente não consegue dizer a diferença, que diferença faz? Pensa bem, a gente costumava dizer que profissões como advocacia, medicina, psicologia vão existir para sempre por conta do componente humano, da troca, da conexão, da empatia. E faz sentido, humanos se identificam com humanos e ninguém ia gostar de ser atendido por uma lata de metal que não tem sentimentos. A questão é que robôs não precisam ter sentimentos. Eles só precisam agir como se tivessem para a gente gostar deles. Eles podem ter autonomia, eles podem ser educados, eles podem simular empatia ou tristeza, e eles podem fazer isso tão bem, a ponto da gente realmente não ver a diferença. E é isso que muda tudo. Porque a partir do momento em que robôs são tão bons em serem humanos, melhores inclusive do que a maior parte dos seres humanos, a gente deixa de ter qualquer incentivo para querer ser atendido por um médico que às vezes teve um dia ruim e que está com pressa para ir embora e ver a família e que tem chances maiores de errarem o diagnóstico e acabarem dando o tratamento errado. É possível que pelo grau de confiança... E aí, a tecnologia, ela não vai... ela só vai crescer na inteligência artificial, num médico robô, num diagnóstico feito por IA, ou o ser humano vai ter um avanço na medicina, ou a medicina estagnou. Entendeu? As coisas vão chegar num patamar que esses robôs, essas coisas todas, vão ser coisas banais, corriqueiras, que vão necessitar de várias coisas que o humano vai ter que interferir. Infelizmente, ela nunca vai andar sozinha. Esse assunto é muito novo, tá mexendo com a cabeça de muita gente e há 40 anos atrás, velho, quando eu era criança, já se falava dessas coisas, mano. E agora tá continuando a falar com um pouco mais de avanço. Tem um sentimento de conexão tão profunda com você que pode ser que dificilmente você encontre outro ser humano que seja capaz de replicar. A verdade é que nós, seres humanos, a gente não precisa de muito para ter uma conexão com alguém ou algo. A gente só precisa sentir que esse alguém... Eles estão criando, fazendo a sociedade tão retardada, tão imbecilizada, com QI tão baixo, que as coisas estão tão simples, que ninguém tem preguiça de pesquisar ou fazer qualquer coisa, que tá sendo tão imbecilizado a inteligência humana, que é aquilo que eu falei, qualquer porcaria eletrônica ou qualquer IA que faça alguma coisa, os debilóides que ficarem aí, né, vai agradar. E é isso. Eles estão imbecilizando o ser humano e colocando a inteligência artificial no meio para dizer, ser humano, você é um imbecil. E nós somos mais foda que você. É isso, cara. E a galera tá caindo. É engenharia social junto com engenharia genética, junto com inteligência artificial e os caralho a quatro. Realmente se importe, que sabe o nosso nome. Vai falar, é robozinho. Tem gente que fica encantada de bater papo com IA, cara. Fica assim, nossa, batendo papo com a Alexia. Acha o suprassumo. E não conversa com outra pessoa. Estão imbecilizando o ser humano. A inteligência artificial já é melhor em lidar com interações sociais do que a maior parte dos seres humanos. Existe uma série de pesquisas críveis com metodologia científica mostrando exatamente isso. Eu vou deixar o link delas. É aquilo que eu falei. Imbecilizando as pessoas, elas acabam acreditando em qualquer coisa. Estagiário que ganha R$3.000 por mês. Ó, esse cara, ele montou um setup usando o OpenClaw, que é um agente que acabou de ser lançado de IA, totalmente autônomo, que tem e-mail próprio, tem conta no WhatsApp própria, que responde como um ser humano, que pode fazer ligação. Ele literalmente faz qualquer tarefa no computador que você quiser. E o melhor?
24 horas por dia. Contratei uma funcionária por $2 e ela nunca vai dormir. Essa é a mesa dela aqui no escritório, ao lado da minha. Mac Mini próprio, conta própria, e-mail próprio. Tudo separado do meu, como qualquer funcionário. Começa com uma mentira gigante essa matéria que ele mostrou aí. Como que o cara tem um Mac Mini Pro por $2, cara? O cara tem um Mac Mini Pro que custa aí 6, 7 pau. Que você pegar aí numa oferta aí, tá 4 mil e poucos reais. Então, é umas mentiras. Eu fiz uma secretária fodástica, não sei o que, por $2. Não, ele teve que comprar um Mac Mini Pro, montar uma inteligência artificial local e várias outras coisas. Essa aqui é a mesa dele, só uma mesa ali que ele mostrou pelo menos 600, 700 pau, uma mesa de madeira. Então, ele não montou essa... Você viu como que a coisa é muito fantasiosa pra cacete, cara? Porra, eu montei com $2, velho. Sendo que com esse Mac Mini Pro, porra, custa 4 pau em ofertas aí que eu já vi. E ainda na geração passada, que os mais novos estão 6, 7 pau. É tudo fantasia, velho. Presta atenção. E o legal é que para fazer tarefas no computador, para fazer ligações, reunião, basicamente tudo que for digital... Ele falou, $2. Mentira. A gente ter um corpo. E quando eu estava fazendo a pesquisa desse vídeo, eu vi Você viu como tudo é muito fantasioso. Presta atenção. Uma pergunta. Se todo mundo vai ser substituído por IA, como as pessoas vão ganhar dinheiro? Essa aí é a parte mais absurda, eu não vou nem interferir. Escuta aí. Para nada. E se pessoas perdem o emprego e não compram nada, como as grandes empresas de IA vão ganhar dinheiro? E aí ele termina falando, é tudo um ciclo. Sem empregos, sem dinheiro, sem economia. Bom, meu amigo internauta da gringa, é aí que a gente entra na fase 3. Fase 3, substituição do ser humano. Aí é aquilo que eu falei no começo. Que essa revolução A terça parte da humanidade tem que ser eliminada mesmo. É a agenda da redução populacional. Para alguém ganhar dinheiro. Porque senão, velho, a economia não gira. É o seguinte, se uma IA em breve vai conseguir fazer qualquer tarefa de músculo ou cérebro, não é que o trabalho por si vai acabar, é que o ser humano, enquanto ferramenta de trabalho, vai acabar. E é claro que isso não vai acontecer da noite para o dia, não é como se deu 15 anos e pronto, não existe mais gente trabalhando. Mas quanto mais o tempo passar, mais isso vai ser realidade. E faz sentido. A gente é extremamente ineficiente. A gente cansa, a gente toma decisões emocionais, a gente se distrai, a gente erra. Por outro lado, se você delegar o seu trabalho para uma máquina, cara, o seu potencial de geração de renda é ilimitado. Porque, de repente, essa máquina que tem acesso instantâneo a todo o conhecimento do mundo, que pode se locomover se você quiser, que é incrível interagir com os seres humanos... Aquela lá que ele falou de $5 mil. Cara, para. A melhor escolha para fazer o que você faz e muito mais. Então, é claro, a gente ainda vai precisar da função engenheiro, da função advogado, da função médico, função motorista, função secretária, função empresário, função youtuber. Daqui a pouco nem youtuber vai ter, velho. Inteligência artificial num computador, ou por um carro autônomo, ou por um robô que parece um humano. E eu sei que a gente costuma pensar que, mas tem muita coisa que os humanos estão fazendo melhor. Eu concordo com você. Ainda está longe para IA realmente conseguir substituir algumas coisas. Esse roteiro não teve um pingo de inteligência artificial. Zero, nada. E eu tenho muita dificuldade em assumir que IA conseguiria fazer isso assim. Ainda mais se levar em consideração o trabalho de editar o vídeo, colocar os efeitos sonoros, de fazer os cortes, até fazer a entrevista com outra pessoa. Parece algo muito difícil de conceber. Mas, se a gente já chegou até aqui, qual que é o limite? Eu, sinceramente, acho que a gente não deveria se surpreender. Se todas essas coisas que hoje eu acho... Pra que o robô vai ter a delicadeza de pegar um ovo e fritar? Ele vai fritar pra quem? O ser humano? Se o ser humano não vai ter trabalho, não vai ter nada, cara. Ele não vai ter muito menos dinheiro pra comprar um robô desse. Pra fritar o ovo pra ele. Pra arrumar a tomada dele.
Então, isso aí tá bem claro, a redução do ser humano. E a imbecilização dos próprios. Não tem. Vai ter tanta tecnologia para quem? Acessível para quem? Sendo que ninguém vai trabalhar. E não vai ter renda. E não vai gerar economia. É um monte de robô que vai ficar aí, então. De graça. Não fecha a conta, cara, dessa porcaria. Que fazem do Breno, o Breno acabem sendo muito melhores feitas por um robô. E pode ser que tenha um ponto positivo. Todas essas funções que eu mencionei há pouco, elas vão ser feitas com praticamente nenhuma margem para eles. Porque vão ser entidades que vão poder produzir 24 horas por dia. Falou entidades, velho. Já tá. Então, Já tá pode ser como justamente se você tivesse um indo no time de patamar gênios, espiritual. você pode usar para E eu benefício acredito, próprio. viu? Caso você queira alugar para outras pessoas usarem para benefício próprio. Agora, o ponto mais importante é: e para as pessoas que têm pouco ou nenhum dinheiro? E para aquelas que ficaram sem emprego e não têm robôs ou computadores? Que vai ser todo mundo, segundo o vídeo dele, né? Como que essas pessoas vão conseguir competir numa sociedade de robôs perfeitos? Essa é a questão. Não vão. Quem tiver dinheiro vai conseguir pagar por IA e comprar robôs movidos por IA. Aí eu acredito. Nisso que ele falou, sim. Pobre e não teve acesso à educação. Vai se fuder. Tá tão atrás que vai ser praticamente impossível de alcançar. Então, Aí na minha visão que vai ser o cyberpunk, cara. É aquela galera do gueto que vai ser o cyberpunk aí, que não vai ter acesso a porra nenhuma. E só os grandes arranha-céu da galera de grana que vai ter acesso a isso aí. 80% do povão, filho, vai ser cyberpunk. E os que ficar muito rebelde, eles vão eliminar com a própria inteligência artificial. Ah, o cara fez tal delito, porque a câmera ali de identificação facial pegou, pá, o cara já é eliminado na hora. Vai ser assim. Entendeu? E os guetos vai ficar quietinho ali, quem quer ser do cyberpunk. É o cyberpunk puro mesmo, isso aí. Ou você é pobre quietinho, ou você vai ser da nata que tem todos esses equipamentos aí e também tem que ficar meio de boinha, porque a alta patente também vai controlar os altos de grana. E os guetos vai ser gueto cyberpunk, filho. É isso aí. É o futuro 2077. a produção vai crescer, mas a desigualdade, isso vai explodir. Pelo menos até entrar o governo. Todo mundo já cansou. Exatamente. Essa aí eu creio que do que ele tá falando. IA e robôs vão aumentar a capacidade produtiva da humanidade exponencialmente. E aí é aquela curva que eu já falei. Mas não é pra humanidade. Mais acessibilidade, mais inovação. Não é pra classe média. Não. Afinal, como dizia meu avô, o governo é sócio de todas as pessoas. É sócio de tudo. do país. E ele ganha em cima de tudo que todo mundo produz. Então, ainda que Isso aí eu a parcela concordo. produtiva da sociedade vai ficar restrita a quem realmente tem acesso a essa tecnologia, como um todo, a produção vai ser inimaginavelmente maior. E se a produção é maior, a arrecadação também é. E isso por si, Nesse em ponto, tese, permite nesse ponto aí, bom, não sei o que ele vai falar pra frente. Eu discordo, porque não vai ter a necessidade de ter superprodução, sendo que só vai ter a classe do gueto cyberpunk, os eliminados que vão se revoltar e ninguém vai querer aceitar essa estrutura e o governo vai eliminar com a inteligência artificial, entendeu? E a grande nata que vai ter acesso a toda essa tecnologia, então vai ser uma minoria muito pequena, entendeu? Então é isso, é o cyberpunk mesmo. Não vai ter superprodução, né? Ele tá pensando com a mente de hoje, que tem que ter, nossa, superprodução. Não vai ter superproduções, vai ser só guetos ali da minoria com o salário lá universal, que já tá
sendo dito já há muito tempo, que é a galera do gueto ali, ó. Só um pedacinho de pão por dia, uma miserinha ali e fica quieto no teu canto, no teu gueto aí, cyberpunk. O alto escalão que aceitou a marquinha, né? E vai ficar ali bem gostosinho com a tecnologia. É isso. E os que não aceitar, filho, eliminado. Aí já estamos entrando já na apocalipse da Bíblia. Renda básica universal, é isso aí. Que todo mundo elegível iria receber para ter uma vida digna sem precisar trabalhar. E como a oferta da produção vai ser tão grande... É isso aí que é o cyberpunk. Eles vão eliminando aos poucos as pessoas que não vão se contentar com isso. Ninguém realmente precisa trabalhar, ninguém tem o que fazer. É esse o futuro que aguarda a gente? Será que isso não gera um problema? Uma boa parte de quem eu sou, e talvez de quem você é o trabalho que eu fiz até hoje. É onde eu passei, onde eu me esforcei para fazer a maior parte do tempo. É onde eu me dediquei aquelas horas e toda uma parte da minha vida em tentando transformar o trabalho que eu tenho, que eu tinha interesse, em algum valor. Se você retira isso de mim, ou retira isso de você, quem é você? Quem que é o Breno? Quem que é o Alex? Vai virar um cyberpunk, filho. A gente não aprendeu a viver num mundo assim. A gente não aprendeu a viver num mundo onde... Mas todo mundo vai ter que aprender. Vai ser assim, goela abaixo. Então, no começo do vídeo, eu disse que a má notícia era que a gente iria acabar junto. Não é que a gente vai morrer. É que o que nós... A gente vai fazer parte do mesmo gueto. Se você não precisasse mais trabalhar, filho. o que você seria? Sério. Tenta se descrever agora, sem mencionar o que você faz profissionalmente, ou o que você faz na faculdade. Pausa esse vídeo e tenta, em uma frase. É difícil, né? Ainda assim, para a geração beta, essa que começou agora em 2025, e para gerações a partir dessa, alguém dizer que trabalha vai ser tão estranho quanto um vizinho seu dizer que precisa acordar cedo para acender os lampiões da rua. Mas... provavelmente essa renda básica universal vai demorar. Talvez bem mais do que quando a gente... Eu acho que não vai demorar muito, não. Pedestre com vários robôs que estão realizando tarefas para os seus donos. É por isso que, você lembra? É a transição. No Canadá já é assim. O Canadá tá infestado, filho. De cyberpunk, de noia, de tudo quanto é porcaria que tem morador de rua. Cresceu exponencialmente. Nova York... Califórnia, é absurdo. É que ninguém tá falando muito disso aí. Já tá assim. Agora, para você fazer assim, ó, e colocar uma renda universal do cyberpunkzinho ali, para eles ficar no gueto lá, e quem se revoltar vai ser eliminado, porque a IA vai estar vigiando 24 horas por dia, via satélite, via câmera, via Face ID, escambau A4. É isso. As pessoas não estão raciocinando, tá pensando com a mentalidade de hoje, mas não vai ser. Esquece o mundo de hoje, vai ser diferente. E daqui a pouco, filho, acabou. Já tá assim, já. Países de primeiro mundo já tem lixo humano pelas ruas e é isso que eles querem. Quanto mais as pessoas estiver na merda, mais fácil elas vão aceitar a renda universal. Ele tá raciocinando isso aí porque ele é um carinha de sucesso, tem um canal bom, deve ter outros negócios, tem uma graninha, né? Vai comprar o robozinho lá de 5 mil, vai aceitar tudo que o governo enfiar a goela abaixo dele para ele se manter a pose. Mas o mediano igual eu, cyberpunk, filho. Cyberpunk e se quiser. O que eu posso fazer, irmão? Será que eu sou totalmente incompetente agora? Não vai ter o que fazer. Absolutamente nada, ou pelo menos tem algo Você vai que ser ela possa obrigado. Tomar um pouco mais de tempo e trabalho para pelo menos mitigar um pouco. Ou é isso, ou é aquilo. Qual que você quer? Com a velocidade dessa tecnologia é o problema. Então, para todo mundo que está escutando, o que eu gostaria de dizer é o seguinte:
Isso não é o futuro, isso já aconteceu. Essas coisas que nós estamos falando aqui já são mais... Já tá acontecendo. Então a gente vai começar a ter que aprender agora, se adaptar o mais rápido possível. Vai aos poucos minando. Tudo que a gente se esforçou para fazer aqui agora, até agora, vai poder ser feito melhor por uma máquina com inteligência artificial melhor do que a gente pode. Então, eu acho que a melhor coisa que a gente pode fazer agora é aceitar o processo. Então, por exemplo, se você trabalha numa empresa agora que está com medo de... Eu, em 2021, ganhava próximo dos 5 mil. Próximo dos 5 mil por mês e com o poder de compra de 2020. Depois eu entrei em outro com a mesma função, a mesma coisa, por R$ 3.700 por mês. Baixou. Com o poder de compra menor ainda que 2020. Aí troquei de trabalho de novo. Diminuiu as horas, só que agora piorou. Tô ganhando R$ 2.800. E aí tem uns benefíciozinhos, umas coisinhas lá, pá, e é isso. Com o poder de compra pior ainda. Você tá entendendo como que vai apertando a morsa? 2025, pau, com o poder de compra muito, mas muito maior de que 2026. Depois passou para, quanto que era? 3.700, um negócio assim. Diminuiu 1.000 e poucos reais, a mesma função, com o poder de compra de 2023, 2024. Agora piorou. Chega perto dos 3.000 com os benefíciozinhos, a mesma função, só que a carga horária é um pouquinho menor, com o poder de compra menor, mas muito menor que 2020. Então vai apertando. E daqui 2 anos, essa minha função aí vai estar ganhando R$ 1.500. E acabou. E aí você vai ser obrigado a aceitar essa renda universal aí, porque vai ser melhor. E você viver nos guetos, cara. E cyberpunk na veia. Porque como que eu vou chegar lá para comprar um robô de 5 mil? Para arrumar minha tomada? Não vai. Automação, você seja a pessoa que está automatizando. Você seja a pessoa que está lá estudando AI e ensinando para o seu patrão de como usar e replicar o seu próprio trabalho. Uma outra coisa é que, para quem sai da universidade agora, tenta empreender. Para mim, a gente tem 2 caminhos agora para poder continuar esse processo. Encontrar um trabalho, não importa qual trabalho que você tenha. Empreender também vai fechar. É as grandes corporações que vão dominar. O pequeno empreendedor vai acabar também. Isso aí é ilusão. Do que é você empreender, das dificuldades, né? De lidar com... Já é um terrorismo sem empreender. É para pouquíssimos. Só você. Porque se você aceitar o fato que a AI é mais inteligente do que a gente, se você conseguir se adaptar, pelo menos aprender a usar algumas ferramentas, você vai entender que você pode criar um mundo inteiro, uma empresa inteira, com algumas pessoas, ou só com você, um grupo de pessoas que vão poder trabalhar para você, que são os agentes nesse caso, que só vão ficar melhor. E aí entra o fator governo, cara. Você acha que o governo vai deixar você crescer na massa, filho? Sendo um grande empreendedor, eles já metem imposto. E eles, com a tecnologia, eles vão te decepar no meio. Empreendedor não é a saída, não. R$1.100 por mês. Uma pessoa capaz de criar agentes de IA com diferentes aplicações, R$20.000 por mês. Isso aí agora. R$21.000 por mês. Olha lá, engenheiro de IA, 27 mil, agente de IA, 20 mil, gestor de marketing. Você percebeu que marketing é o que paga mais? É o que faz a propaganda mentirosa, é o emprego que paga mais. Olha isso e aquilo, ganha 35. Nem o cara que é o mentor, que tá trabalhando na gestão ali, ganha 20 mil, cara. Isso agora, daqui um tempo, isso aí vai ser salário de auxiliar de escritório, cara. Negócio de IA. Aumentar o seu valor de mercado, dado que o mercado está pagando, e pagando bem,
quem tem essas habilidades. E por isso... Isso vai muito rápido. Vai acelerar muito rápido. O trabalho não vai desaparecer de um dia para o outro, mas a necessidade de humanos para produzir valor econômico a cada ano vai virar exceção. Então, a pergunta não é se a IA vai tirar empregos, é quem vai ficar com o valor que a IA cria. Então, é um compilado, pensa tudo nisso que eu disse, tá? Não posso estar totalmente errado, mas tudo está indicando para esse caminho, tá? Na primeira Revolução Industrial foi a mesma patifaria, eu não estava lá, eu não estava lá, mas a história conta que foi semelhante, só muda o material, não era computadores, não era IA, não era tecnologia, era coisas super manuais, passaram a ser mecanicamente melhoradas. Depois teve a segunda grande revolução industrial, que também foi o mesmo bicho-papão e tal. O que foi dito ali é real. Quem conseguiu se adaptar e reagir a esse mercado sobreviveu tranquilamente, tá? Beleza. Aqueles que já estavam mais velhos realmente não tinham cognitivo para desenvolver aquela tecnologia nova, ficaram para trás, foram fazer outras coisas, ou viraram ali elite, porque é igual que eu falei, tem até hoje crochê, tricô, tear manual, cara, artesão, DJ com picape, com vinil, existe tudo isso, as tecnologias das antigas, e é muito bem valorizada, é muito menos, bem menos nichada, e a tecnologia que está em massa é banalizada. Depois veio a terceira, que com mais tecnologia, e agora é a quarta revolução industrial, cara, que é para bater e rebentar o peão, filho. Eu já tô com 51 anos, realmente eu não sei se eu vou ter cognitivo e nem forças para querer acompanhar essa porcaria toda, entendeu? E eu vou aceitar ser o meu cyberpunk ali, seja que Deus quiser. Falou, forte abraço, o vídeo ficou gigante, mas é isso aí, é uma reflexão muito boa. Quem teve paciência aí, valeu, e reflete em tudo isso que foi dito. Falou.